A evolução de inteligência artificial que a gente falou e o quanto ela facilita todo esse experimento, aí, todos esses testes. Você tem usado algo? Como você vê essa mudança? Na música? Essa pergunta, eu fico refletindo sobre isso até. Eu uso o ChatGPT, acho que um monte de gente usa para ainda mais escrever em inglês, para ver se o inglês está legal, responder coisa, escrever alguma coisa. Isso bastante. Com imagem não muito, com música zero. Com música zero. Nem chegou a brincar um pouquinho? Não, eu entrei no Sono lá. Todas as músicas saem iguais. Só faz aí. Ainda, então, eu acho que é uma curva, né? Porque eu também... o primeiro álbum do Angra foi gravado na fita. Olha só, velho, hein? Já tinha o Pro Tools e tal, mas ainda tava na transição ali. O MIDI, tudo já tinha, mas... Foi em 90 ou em 91? 93. 93. Mas era fita ainda, porque o digital, o cara não fala, não, digital não é legal. Né? Tem a coisa, não, tem que ser amplificador válvula, guitarra, não sei o quê, e gravar na fita. Aí depois vem o ADAT, que eram as fitas de VHS, que você botava informação digital dentro de uma fita de VHS. E conseguia fazer em 8 canais. Então, aí já dá para editar um pouco mais fácil. Aí vem computador, aí começa a ir mais fácil de editar. E aí você vai perdendo um pouco certas coisas que você não fazia nem ferrando nos anos 90, hoje você já faz. Que é copiar e colar uma parte, é que você gravar 1000 vezes o mesmo negócio e botar só o negocinho ali que você tocou certo. Essa ética, nos anos 90, 2000, nem ferrando. Você vai tocar a música inteira. Como assim você vai tocar só uma parte, depois vai colar a parte? Primeiro, entendeu? Hoje em dia já é muito mais, porque você está influenciado por música eletrônica, que é assim, sei lá, e ficou assim, né? E a linha de produção também, né? É mais linha prático, de produção, né? é mais prático, mas você está pensando na praticidade, você está pensando no brilho, produto, né? De você, não, eu toquei a música, porque senão você grava uma música que você não tocou a música inteira. Mas é tudo mentira. Essa sensação é porque é interna. Você faz a arte por você, né? Sim. Vai fazer a arte... Né? Talvez seja a diferença você tá fazendo um jingle, que aí você não tá preocupado com isso, né? Um spot, alguma outra coisa. Mas você tá fazendo teu próprio álbum, a tua banda, você tem que tocar música, né? Pelo menos, né? Mas aí você foi perdendo isso ao longo do tempo, né? Então eu tô trazendo isso porque na inteligência artificial, tipo, eu não me sinto com vontade de usar a inteligência artificial para quê? Para usar uma parte ali, eu quero fazer, né? Ou para me inspirar. Também eu não vou pegar num robô me inspirando, eu vou ouvir, porque eu treinei por muitos anos ao fazer isso, né? Essa é a minha profissão. Então eu ouço um pagode, eu consigo analisar um negócio que é legal ritmicamente ali e transformar aquilo num riff de guitarra heavy metal dentro na minha estética. Eu ouço uma música erudita, Tchaikovsky, pega uma melodia e fala, pô, me influencia. Eu não vou pegar isso do Suno. Eu vou ouvir os grandes artistas para me influenciar. E o que eu acho, eu vou escolher o que eu acho bonito. Eu vou escolher o que eu acho bonito. A curadoria é sua, né? O que me emociona, pô, essa melodia aqui, sei lá, uma música, talvez, que é isso? Aquele bonito, por que é bonito? Por isso. Como eu faço isso ser meu? Né? Como eu toco com essa mesma emoção? Como roubar com arte, né? Como roubar com arte. Como você transforma isso? Isso aí, eu fiquei bom nisso aí, né? Porque isso que eu faço. Então, por que eu vou pegar isso do Suno? Agora, se eu precisar fazer uma trilha para não sei o quê e precisa entregar amanhã. Mas eu nem aceitaria esse trabalho, porque não é um trabalho primeiro, né? Sim. Mas eu imagino que muitas pessoas fariam isso. Mas assim, eu acho que tem vários... pensando nos negócios da coisa, né? Tem vários vetores aí. Porque se você pensar assim, tá bom, então quem vai usar a inteligência artificial na música? Beleza, de repente o cara vai fazer um vídeo, promoção de alguma coisa, um negócio para social media, uma empresa não tem grana para contratar um facilitador, estúdio e tal, né? pô, mete aí uma inteligência artificial. Então você vai... Todos os conteúdos da internet podem ser a música com a inteligência artificial, que aí você não vai pegar no Content ID, porque a música, sabe, assim, você então tem um benefício isso. Mas ao mesmo tempo, se você olhar o que acontece na vida prática, material, você tem poucas músicas que viralizam e os criadores de conteúdo vão nessas músicas que viralizaram. Eles não estão fazendo música deles, porque o poder do AI na música seria que todo mundo pode ser músico, que é fantástico. Eu acho isso, eu vejo com bons olhos, porque eu tenho que ver com bons olhos, senão a gente vai parar tudo.
Tem uma muito foda. Várias máquinas. Você faz no mesmo dia, e ele já vai te dando um... Então imagina, todo mundo pode ser músico. Todo mundo pode. Todo mundo pode ser músico. Olha que coisa maravilhosa que é. Eu vejo assim. Que todo mundo pode ser músico. Eu vou misturar o Caetano Veloso, não sei o quê. Então, o que me pega nessa frase é todo mundo pode ser músico. Tá todo ligado? mundo pode criar música. Músico, não sei, mas... Tudo bem, pode criar música. Vai. Todo mundo pode ser essa sensação, criei um negócio. Agora, ele vai criar pra quê? Vai ficar brincando, porque nem você brinca com imagem, vou misturar, não sei o quê, beleza. Tá. Aí, mas o que comercialmente vai usar essa música? Não é isso que tá acontecendo agora. Então, você tem esse poder já. Se o cara for criativo e ele usar a IA como uma ferramenta para ele expor a arte dele, misturando ali várias coisas que ela vai te entregando, não é... Teoricamente, ele não tem também um critério ali de analisar aqueles dados e colocar isso pro mundo. Tipo, isso aqui é a minha curadoria da IA. Exato. O que ele acha bonito, ele não sabe executar se pedir para tocar. Mas ele sabe fazer. Mas comercialmente falando, então ele pode fazer um vídeo na internet que tem aquela música. Beleza. As pessoas querem ouvir aquilo. Então, aí se for puramente AI, sabendo que é puramente AI, talvez hoje ainda não. Talvez no futuro, sim. Porque o cara ainda quer se conectar com o artista, quem é aquela pessoa que fez a música. Ainda tem isso, né? Então, mas se o cara for bom de marketing e o cara for bom de IA. Não, ele não é bom o traladeiro, o tralalá, esses aí, você não sabe nem o que é. Eu tenho um filho pequeno. Bailarina caputina, não sei das quantas. É tudo umas imagens de IA com as músicas lá. E bomba, e bomba. Aí tem mérito ou não tem mérito pra você? Nova geração. E bomba. Mas tem mérito ou não tem mérito? Eu não ouço, mas tipo, as crianças... É o Baby Shark. Mas não é muito diferente de um Baby Shark. Infelizmente, o tempo da Arca de Noé de Vinícius de Moraes já não temos faz tempo. Que a gente ouvi a Arca de Noé, que eu Elis Regina cantando Milton Nascimento, os caras cantando com Vinícius de Moraes, fazendo Chico Buarque. Saltimbancos. Tipo, isso pra mim já não existe há décadas. Entendeu? O Baby Shark. O Baby Kids dos Beatles. Pra tocar. Agora, você tem a Disney ainda fazendo música. É que é muito louco também, né? Porque, por exemplo, sei lá, você voltar na época vitoriana, né? Da música clássica e tal. Não era todo mundo que escutava música clássica também, tá ligado? Tipo, lógico que de vez em quando as pessoas tinham o sonho de ir numa peça e tal, mas assim... Não, mas era aristocrático. Exato, o povão mesmo não tava mas, ouvindo pensa no AI, assim, eu tenho pensado, mas o AI, tudo bem. Mas o que acontece, o criador de conteúdo, o cara que tá fazendo vídeo, que precisa de música, porque o cara que é artista, ele quer tocar. Ele vai tocar. Eu acho estranho o cara, hoje em dia, olha a música que eu fiz e quem fez foi AI. Eu acho estranho. A mistura já é uma outra conversa. A gente já fala da mistura, desse vai e vem. Aí eu acho que pode até existir essa conversa. Tem um amigo meu lá na Finlândia, que é um americano, ele é de artes plásticas. Então ele fez um sketch ele usa caveira, umas peças de xadrez, assim como motivos, né? E então ele fez um sketch, deu pro AI, o AI voltou com, sei lá, um peão de tudo dourado, tudo tal. E aí ele usa aquilo como colagem junto com a arte dele. Então aí fica uma arte muito louca, que ele mistura grafite com técnicas mais tradicionais, e aí com colagem de imagem que ele printou, que aí, do sketch que ele fez, que aí, entendeu? Você cria um emoji alimenta o prompt e você vai nesse bate-bola. Aí o que saiu dali? Ou então, exatamente. Ou ele pega o quadro que ele acabou de fazer, dá pra AI e falar, o que você vê nisso? Analise pra mim. Aí a AI daquela figura abstrata chega numa imagem, sei lá, de um animal. Aí ele pega aquilo e bota... Beleza. Se der fazer isso na música de alguma forma, a se pensar... Na verdade eu acho que isso... É como se tivesse um artista com você... muito bizarro, né? Que não é humano. Assim, todos os artistas possíveis. Criando um negócio ali. Como você tem um negócio do copyright, às vezes eu prefiro saber da influência que eu tenho, né? Mas voltando no negócio em si, então vamos... O artista não vai fazer porque ele quer mostrar a arte dele, mas vários outros pessoas que mexem com vídeo ou criadores de conteúdo vão utilizar a AI, porque aí não bate não tem que pagar direitos autorais, pode conseguir monetizar seus vídeos sem problema, mas não é isso que a gente vê acontecendo. A gente vê a pessoa buscando a música que está viralizada para botar como fundo do vídeo dela. Porque aquela música viralizada, ela ajuda a viralizar o vídeo, certo? Não é isso que acontece hoje. Um hitzinho ali.
E quem é que tá fazendo essa música viralizada? Então, você tem que estudar. Você pode até botar no AI e falar, por favor, analise as últimas 50 músicas viralizadas da internet para você criar músicas tipo essa para ver se viraliza. Mas ainda não é isso que o público está vendo o Instagram, quer ouvir aquela música. Uhum. E aí acaba... Só que todo o problema que trouxe o Spotify na nossa vida aí, que a pessoa reclama, tem um lado bom da tecnologia na música, que foi esse acerto de quantos plays tiveram, quem é dono de o quê, quanto que recebe. As métricas, né? As métricas todas, que antes não tinha tão claro, que cada vez mais... Primeiro, arrumou-se o front-end, né? Que era o que o público consome. Né? Consigo entrar no Spotify, pago lá e tal, e consumo. Mas... E todo o back-end de tipo, de quem são as músicas, quem tem que ganhar o dinheiro, quando isso começa a ficar ajustado... E claro, né? E claro, porque você tem que lembrar assim, o Spotify começa lá por 2008, mais ou menos, os Beatles entram em 2016. Quando os Beatles entram, e Led Zeppelin, mais ou menos nessa época. Então, até esses primeiros anos, você não tinha essas mainstream. Significa que você não tinha os detentores dos catálogos. São as grandes gravadoras. Estamos no capitalismo, né? Então, assim, você tem 3 majors ali, tem pouca gente que detém tudo. Tudo de tudo. Reggae, blues, jazz. Então, assim, desde do Katy Perry pro Eric Clapton com tudo. Que seria, com sei lá, Warner, Virgin, sei lá... Então, Universal, né? Então, assim, você tem pouca gente que tem esses catálogos. Assim. Quem tá com o catálogo do Elton John? Entendeu? Então, tem pouca gente. Que nem é, de vez em quando, nem é ele próprio, exatamente, né? Exatamente. Tem alguém que tá com... Ou é dona, ou tem um controle. Ele dá o controle, né? Basicamente isso, né? Explicando de forma fácil, dá o controle. E aí, assim, essas pessoas precisam fazer com que essa música toque também. Então, ela quer também... então, quando começa a arrumar esse quanto que toca e quanto que se recebe, o compositor recebe, e aí também começa a arrumar. Antes do Facebook, você podia postar qualquer coisa, não ia ter o Content ID. O Google foi o primeiro que veio com o YouTube. Aí o Facebook também tá lá, a musiquinha lá, tocou lá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tanto que tem discussões aí de TikTok. Já vai dividir receita. Já divide receita, certo? Então, quem é dono dessa receita agora começa a ver que, pera lá, agora eu consigo ver quanto que eu recebo por mês, ou até diariamente, né? Mas por ano eu consigo ver, e eu consigo perceber que tem um crescimento, porque o Spotify está crescendo, o acesso aos telefones estão crescendo, o acesso ao 5G está crescendo no mundo, né? Pensando mundialmente. Então significa que esses masters aí vão crescer também, né? O recebimento. Não porque as pessoas estão vindo aquela música especificamente, porque o mercado está crescendo, né? Uhum. De smartphones, de 5G, etc. Né? Tá indo em populações que antes não tinham. Em classes que antes não tinham. Sim. E quanto mais pobre a classe, mais ela consome social media. Porque absurdo. Porque tem mais tempo. Porque é o divertimento mais barato que tem. Porque, né? Porque o cara você vê isso na Europa. Por que na Europa se usa menos social media? Sim. Porque o cara leva o filho na aula de hockey, o cara pode pagar pro cinema. Ele tá vivendo, né? O cara pode pagar outras coisas. Se o cara não pode pagar essas outras coisas, num teatro, num cinema, o cara fica no celular. Sim. Porque o celular é aquela conta basal. Caramba, que cruel isso. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, mas por isso que o Brasil é tão forte na social media, por isso que a Turquia é tão forte na social media, por isso que a Índia é tão forte na social media, na Indonésia. Quando você começa a ter uma carreira internacional, você começa a ver esses polos que tem muita população e não é uma população rica, né? Não, se eu pegar agora o Spotify de artista, eu vou ver que a minha banda é mais ouvida em lugares como você citou do que no próprio Indonésia, Brasil. Índia, tá? E aí, então, agora pensa bem. Tá crescendo esse mercado aí. Então o cara tá ganhando. Agora o cara sabe quanto que ele ganha, o dono da Master. Né? Ele sabe quanto ele ganha. Se ele sabe quanto ele ganha e tá crescendo esse mercado, e ele pode prever o futuro de quanto ele vai ganhar, porque agora a gente já tem alguns anos. Né? Quando entra os Beatles em 2016, já tem alguns anos, falou, opa, então se eu tiver, esse álbum me gera, sei lá, $1.000 por ano. Se gera $1.000 por ano como receita, então significa que o yield desse investimento, se a gente colocar no mercado, comparado com o mercado de real estate, de aluguel de casa, quanto que é? 1% ao mês? Então ele já consegue precificar. Consegue fazer projeção, né? Projeção e precificar o preço desse ativo. Aí ele vira um ativo
Aí você bota esse ativo, que é a música, ao lado de imóvel, ao lado de Bitcoin, ao lado de... Só que, como é previsível, está crescendo, então vira um ativo atrativo. Aí por isso que você viu, o Justin Bieber vendeu, ou não sei o que, um monte de começaram a pagar uma puta grana em catálogos inteiros. Aconteceu isso uns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. O Michael Jackson tinha o do catálogo dos Beatles, né? A história do Michael Jackson que é mais antiga, isso aí. Porque os caras já estavam no outro jogo. Aí esses caras no outro jogo. Por isso que eu digo você assistia aquele da Disney lá dos Beatles, lá, aquele documentário lá de 9 horas, sei lá, 2 horas. Tem um momento que chega um cara com uma listinha pro Paul McCartney e fala: que música que a gente vai comprar? Os caras estavam nos anos 60, já vendo... De outros artistas. De outros compositores, artistas de blues americano, rock and roll americano. Por quê? Devia ser uns caras lá que não... Né? Sim, tipo, não, vamos comprar composição. Compra, porque ele sabia que se ele comprasse uma composição e ele tocasse aquela posição, porra, ia bombar aquela... Ele faria a música bombar, né? Sim. Se ele fosse dono da música. Ele era o influencer da época, né? Baixa. Tipo isso. Comprar na Baixa, que é um compositor lá, um bluseiro ali de Mississippi, que, tipo, tá ferrado. Sim, não precisando de um qualquer... Precisando de negócio, que é a história do... Pô, aqui a gente tem também dos sambistas, não é muito diferente. Cara, isso daí não é muito diferente. Muito cara. louca. Você pega o Cartola, não é diferente. O Cartola tem... Aí ele botava, preciso de uma grana aí, bom, bota meu nome aí na tua composição. Aí tem lá, Cartola, sei lá, quem lá, porque o cara precisava lá. O Cartola servia cafezinho, repartição pública. É o Cartola, cara, um puta gênio. Sim. Entendeu? Mas é o nosso... E nos Estados Unidos não é diferente, porque tem uns bluseiros ali também que precisa de uma grana e tal. Então tem uma cena no filme que é essa, que o Paul McCartney, tem um cara lá, não lembro se era um empresário, e ele fica vendo, essa música é legal, eu gosto dessa e tal. Ele pode comprar. Então já estava rolando nos anos 60. Imagina hoje. Então esse mercado sempre aconteceu. Por isso que o Michael Jackson comprou o catálogo dos Beatles. Da última vez que o Edu esteve aqui, a gente estava discutindo sobre essa coisa da produção de levar uma banda para ao vivo mesmo, de como as bandas modernas estão soando hoje em dia. Tem uma banda russa que chama Slaughter to Prevail. Eu não sei se você já viu o cara com a máscara lá, o Alex Terrible lá, que tem a máscara de demônio. Cara, assim, tudo bem, vai. É uma mistura de Slipknot com música moderna, babá. Eu fui no show dos caras e eu saí de lá, tipo, assustado, porque eu nunca tinha ouvido uma banda com tamanha pressão, com sabe? Assim, qual que foi a minha conclusão? Beleza, tinham 5 caras no palco tocando, mas atrás tinha uma CPU que tava pegando fogo pra botar tudo aquilo de pressão. E aí eu fiquei com uma sensação pior ainda, que assim, cara, o que eu vi não foi real. Não era os caras. Assim, era tocando? Era. Mas é tanta coisa pra empurrar os caras. Tem gente que liga pra isso, tem gente que não liga. E eu acho que quanto mais nova a pessoa, menos ela liga. Pra isso. Essa é a real. Os caras velha guarda querem ver o cara tocando lá. No Megadeth era lei. Tipo, qualquer instrumento que esteja dentro do palco não pode estar nada gravado, entendeu? É tipo uma regrinha. Você vai ter um violino, sei lá, uma introdução, um som, uma explosão. Aí pode estar gravado. Mas não vai ter uma guitarra gravada. Sim. Porque a guitarra tá no palco e a gente tá segurando uma guitarra, sabe? Entendi. Não vai ter um baixo gravado. Sim. Não vai ter um backing vocal gravado, porque tem microfone pra cantar. Entendeu? Mas se você quiser no caso do Megadeth não tinha, no caso do Angra tem um coral feminino de 100 pessoas. Não tem como levar tudo isso também. Não dá pra ter, é inviável, e a gente não quer deixar a experiência de não ter essa parte da música que no álbum é importante. Porque também você inventa de fazer álbum que você tem um monte dessas coisas. Porque se você faz, né? Porque puta ideia merda, tá ligado? Não, que você começa a fazer coisa que você pensa na composição e não na verbalidade depois. Sim. Meus próprios álbuns de guitarra é a mesma coisa. Eu boto um monte de guitarra lá. Quando eu vou fazer turnê, no máximo vai ter 2 guitarristas. E vai ficar mais vazio. Você fala, vai estar mais vazio e vai soar. Você vai ter a tua versão ao vivo da coisa e vai ter a versão do álbum que é mais pomposa. Né? Mas tem gente que grava, grava trio, não bota nada pra ficar equiparado, né? Então a questão é de definição artística isso aí. E eu acho que tá tudo bem. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!